Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Adilson Benevides, sou professor aqui do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Você pode curtir a nossa página no Face, o nosso grupo, né? O grupo chama-se CETEP. Você pode curtir o nosso canal lá no YouTube, que é o Adilson Benevides, né? É só procurar lá no YouTube e curtir a nossa página. Hoje eu queria falar também a respeito de outro assunto muito interessante, mas esse assunto calcado na história, né, mais recente da igreja. Alguém já disse, no caso foi John Piper, ele disse que se você quiser realmente se aprofundar no conhecimento teológico, se aprofundar na verdade da Escritura Sagrada, uma das coisas que você não deve deixar de lançar a mão é escolher um teólogo que você poderia viver com esse teólogo, ler as suas obras, se hospedar com ele, aprender com o seu modo de vida, né? Aprender com o seu ensinamento. E no caso de Piper, ele escolheu Jonathan Edwards, né? O grande teólogo reformado norte-americano. No meu caso, como bom arminiano, né? Eu não poderia escolher outro, senão o próprio John Wesley. E eu queria falar um pouquinho a respeito da aurora do grande despertamento inglês, que veio a lume sobre o ministério de John Wesley. E também daqueles que eram conhecidos como o Clube Santo, né? Eram 3 jovens em chamas, 3 jovens cheios do Espírito Santo. Um deles chamava-se John Wesley, que tinha 35 anos. O outro chamava-se Charles Wesley, que era músico, né? E, inclusive autor de vários hinos, né? Que ainda são cantados na Inglaterra. Que tinha 31 anos, né? O Charles Wesley. E o George Whitefield, que era o mais novo do grupo, que tinha apenas 18 anos de idade. Eles eram alunos ali de Oxford, na Inglaterra. E se reuniam muitas vezes para orar e buscar a santa presença de Deus. Eles tinham métodos próprios, né? Tinham determinadas regras, horas para tudo, de natureza que as pessoas começaram a pejorativamente chamá-los de o Clube Santo ou os traças da Bíblia, né? Posteriormente, eles vieram a ser conhecidos como metodistas, ou seja, por causa dos métodos que eles empregavam na busca de santidade, eles acabaram sendo conhecidos como metodistas, né? Começaram a formar as sociedades metodistas, inclusive o próprio John Wesley não é só um dos grandes nomes aí do despertamento inglês do século XVIII, mas também é o fundador do metodismo a nível de mundo. É preciso a gente entender como foi profundo essa mudança dentro da Inglaterra sob a pregação do Evangelho feita por John Wesley, principalmente, por Whitefield e por Charles Wesley, o seu irmão. Só que para que a gente possa entender a profundidade desse grande avivamento, a gente precisa ver o quadro negro em que estava mergulhada, né, em que pode ser pintada com cores muito negras, a Inglaterra daqueles dias, do século XVIII. Né? No século XVIII foi um período de grande escuridão moral e espiritual, de inquietação política. Né? Na Inglaterra, o deísmo tivera um efeito devastador e a autoridade da Bíblia estava abalada. A indiferença espiritual e o ceticismo graçavam. A liberdade degenerou em licenciosidade. A religião esvaziou-se da sua espiritualidade e poder. Encarada com desprezo, ela se tornou quase um simples código de ética. As massas permaneceram intocadas pela igreja. Lá, os serviços da igreja declinaram, os prédios estavam deteriorados, a adoração fora negligenciada. Quase não havia crentes, na verdade, né? Só 4 ou 5 membros da Câmara dos Comuns de Londres frequentava a igreja. Olha só o que é que um dos céticos, né, disse a respeito desses 4 ou 5 que frequentavam a igreja. O Lord Bolingbroke,
censurou o grupo de clérigos, pelo seu estilo de vida e o chamou de o maior milagre da terra. O fato de o cristianismo ainda estar sobrevivendo, embora entregue a mãos de homens pouco cristãos, né? Os líderes estavam dormindo, né? Eles geralmente moravam muito longe das suas paróquias, das suas dioceses, e não visitavam o povo. Eles não davam assistência nenhuma, mas recebiam os bons proventos da função que o Estado lhes conferia. No caso, era a igreja anglicana, chamada Igreja da Inglaterra. Poucas cidades tinham qualquer tipo de força policial. Multidões saqueavam, pilhavam em Londres, em Birmingham, queimavam casas, abrindo portas das prisões e aterrorizando o povo. A pena de morte também era uma coisa muito praticada lá, né? Cerca de 160 atos foram declarados como sujeitos à morte sem o benefício do clero. As prisões estavam lotadas, escuras, sujas, imundas, o ar impregnado de odores de esgotos abertos que corriam através das celas. Não havia roupa de cama, a água era insuficiente, o único alimento dos prisioneiros fornecido era um pão de 2 pence, né? 2 pence. Pence era a moedinha, os cents do shilling, que era a moeda da época, né? 2 pence a cada pessoa por dia. Muitos dos prisioneiros morriam nas celas escuras e imundas. Foi em prisões desse tipo que Wesley e os seus membros do seu grupo começaram a ministrar no início do período de reavivamento. Então, a partir dali de 1730 por diante, né, até pelos idos de 1750, um grande avivamento espiritual varreu toda a Inglaterra pelo ministério dos Wesley. Inclusive, eles fizeram viagem aos Estados Unidos, tinham dúvidas a respeito da salvação pela fé, já que a salvação pela fé, a justificação pela fé, já não estava mais sendo pregada pelos clérigos da época. As pessoas não criam mais nas doutrinas da reforma, não ouviam a respeito dela. E o Wesley próprio, ele não tinha certeza da sua própria salvação, né? Foi um contato com um grupo de morávios, né, que eram cristãos alemães, quando eles estavam indo para a região dos Estados Unidos, que era colônia inglesa na época, que ele teve contato com os morávios e acabou descobrindo a justiça que vem da fé. Aquilo transformou completamente a vida de Wesley e dos Wesleys. E a partir dali eles começaram a pregar a respeito da salvação pela fé. E isso revolucionou toda a Inglaterra. A definição de avivamento que eles tinham não é a de pessoas pulando, dançando, falando em línguas estranhas, caindo ao chão, apesar de que em algumas reuniões, principalmente daquilo que ficou conhecido como o Pentecoste metodista, algumas pessoas até caíam ao chão, sentindo o poder de Deus, né? Houve esse tipo de ação, né, do Espírito sobre eles. Mas não é aquela dancinha, aquele arrasta-pé todo que hoje os pentecostais falam e fazem nas igrejas. O avivamento verdadeiro, o avivamento provido pela mensagem pregada do Evangelho, era aquele que salvava os pecadores. Os pecadores ouviam o Evangelho, choravam, tocados pelo Espírito Santo, e iam a Cristo. Não existe avivamento maior do que este. Inclusive, a França, que fora varrida pela Revolução Francesa em 1789, fora quase destruída, né? Hoje você pode observar a história, você não vê uma Revolução Inglesa, a não ser a Revolução Industrial. Não existe uma revolução como a Revolução Francesa, porque no período da Revolução Francesa, quando se deveria ter uma Revolução Inglesa, a Inglaterra estava permeada pela pregação do Evangelho. As pessoas haviam largado a bebida, as pessoas haviam largado o ócio, largado o mundo e estavam agora servindo a Deus na igreja. A inauguração do reavivamento, né? Isso pelos idos do ano de 1739, né? Cerca das 3 da manhã, quando estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram no chão, vencidos pelo poder de Deus. Tão logo nos recobramos
um pouco desta reverência e surpresa da presença da Sua Majestade, começamos a cantar: Nós te louvamos, Senhor, e te reconhecemos como Senhor. Este evento ficou sendo conhecido como o Pentecoste Metodista. Eu queria pensar um pouco agora na situação atual da Igreja Evangélica Brasileira e queria pensar um pouco com você, refletir, olhar para trás e ver como Wesley pregava, como Charles Wesley pregava, como Whitefield pregava, com tanta santidade, com tanto poder, com tanta unção e com tanto conteúdo de Cristo, que faz os nossos pregadores hoje corarem de vergonha. Hoje, as pessoas não estão pregando mais Cristo, estão pregando a vitória, o milagre, é o receba, é a dancinha, é o arrastapé, né? Mas não estão pregando Cristo. Um grande homem de Deus, um dos maiores evangelistas internacionais, o Dr. T.L. Osborne, já disse que se um pregador não prega Cristo e este crucificado, é porque Cristo não é uma revelação para ele. Cristo não está sendo uma revelação para ele. Ele não foi tocado por isso, então por isso ele não está pregando. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a olhar para trás e ver na história da igreja estes grandes homens de Deus e andar nos seus passos. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.